Quem está preparado para receber a palavra de Deus aí no seu coração? Tenho certeza, querido, tenho certeza que essa palavra ela vai falar a você de alguma forma. Tenho certeza que essa palavra pode te ajudar a dar norte para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para a igreja, para os seus relacionamentos. Eu tenho certeza que ela vai alicerçar melhor a sua vida. Então, o tema da mensagem que eu quero conversar hoje é um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um. Dá impressão, né? Os mais velhos ficam olhando para mim assim, você vai falar alguma coisa dos mosqueteiros aí, pastor? Parece aquele lema antigo, né? Ou agora já posso falar antigo, dos mosqueteiros. Mas para nós que somos cristãos, essa frase ela tem uma outra conotação, né? Um por todos e agora todos por esse um. Um morreu por todos. Agora todos esses se unem, se juntam para viver por esse um que morreu por nós e deu sua vida por nós. Quero pedir para você abaixar sua cabeça, vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela família que o Senhor nos inseriu. Obrigado, Senhor, por esse ambiente, por esse local, Senhor, de culto, onde podemos pregar a Tua palavra, Senhor, e sermos edificados aqui. Nessa hora nós queremos declarar resistência zero a Satanás e seus demônios, que tentam minimizar a força da Sua palavra em nós. E queremos declarar, aberto o nosso coração, para que a semente da Tua palavra venha ter liberdade de cair no nosso coração e gerar frutos a 100 por um. Declaramos, Senhor, abertos os nossos ouvidos, Senhor, atentos, Senhor, o nosso entendimento para a Tua palavra, e que tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor, que não falte nenhuma gota daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Em o nome de Jesus, amém. Para a gente desenvolver esse pensamento, querido, eu quero que você abra sua Bíblia lá em João 17, 20. Evangelho de João 17, 20. A oração sacerdotal de Jesus. Jesus, essa foi a última oração dele, querido, em prol dos seus discípulos, em prol ao mundo enquanto ele estava na terra. E ele vai desenvolvendo a sua oração, e no verso 20, ele faz essa oração. Verso 20 e 21, ele diz assim: minha oração não é apenas por esses. Ele não estava falando só dos discípulos que estavam ali, os 60 ou os 12 que estavam ali acompanhando ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Rogo por aqueles que crerão em mim. Posso ouvir um amém? Quem crê em Jesus? Essa oração era para alcançar eu e você. Então olha só o que ele diz. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Verso 21. Para que todos... Pelo que Jesus estava orando? Para que todos sejam um. Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Para que isso? Para quê? Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então existe um propósito de sermos um. Nós não somos um por bajulações, nós não somos um por conveniências, nós não somos um porque é legal, nós somos um por um propósito. Diga assim, nós somos um por um propósito. E qual é esse propósito? Para que o mundo creia que Jesus veio ao mundo. Então, querido, enquanto eu meditava sobre isso, eu fiquei pensando que quando a esposa ela é um com o marido, os filhos veem que Jesus veio ao mundo. Quando o funcionário cristão ele é um com o seu patrão, os outros funcionários veem que Jesus veio ao mundo. Então, querido, quando eu e você, nós nos dispomos o nosso coração
de livre, voluntário desejo, nos unirmos a um propósito, unirmos a uma visão, o que nós estamos fazendo é demonstrando ao mundo que Jesus veio em carne. Amém? Então olha só, assim somos todos por um. Muito mais do que um jargão da infância, muito mais daqueles 3 mosqueteiros, né? Este tema tem um universo e uma conotação bem diferente para nós. Então, quando nós somos um, o mundo crê que Jesus foi enviado. Quando estávamos presos, olha só que bacana isso, querido. Quando estávamos presos em nossos delitos e pecados, quando ainda todo escrito de dívida pesava sobre os nossos lombos, em um tempo onde a nossa natureza não nos dava outra opção que senão a de pecar, Jesus, só Ele, sozinho, morreu por cada um de nós, por mim, por você, para nos resgatar da maldição da lei e nos transportar para o seu reino, e quitar todo o escrito de dívida que era contra nós e que nos era prejudicial. Um morreu por todos. Amém? Agora chegou a nossa vez, olha só. Ele nos colocou em sua família. Nós éramos órfãos. Éramos como ovelhas desgarradas sem pastor. Fomos alcançados, fomos arrebanhados, recebemos uma paternidade, querido, fomos adotados. Nós nem nos conhecíamos. Se você olhar ao seu redor, talvez você vai falar assim: eu nunca vi mais gordo nem mais magro essa pessoa que está por aqui. Nós nem nos conhecíamos. Muitos de nós nunca nos vimos, mas fomos colocados no mesmo lugar, em um mesmo aprisco, cada um com o propósito de servir em um propósito maior. Assim seremos todos por um. Quando eu entendo o meu propósito específico, e eu sirvo em um propósito maior, entendendo que todas as coisas estão debaixo de um governo, de um Deus que é soberano, eu entendo que eu estou dentro de um lugar para servir com o meu propósito, o propósito maior de Deus, que é ser um e mostrar ao mundo que Jesus veio em carne. Assim eu sou luz do mundo. Uma continuação da mensagem da semana passada. Um por todos e todos por um. Nessa oração, a oração de Jesus, a Deus Pai, ele ora sobre unidade. Era o que ele estava orando. Orando sobre unidade. E através disso, eu consigo entender, querido, que unidade, ela não é algo produzido externamente. Unidade, querido, ela não é algo que se estabelece em uma assembleia. Unidade, ela não acontece entre um acordo entre duas partes ou mais. Nós podemos nos perdoar, nós podemos nos acertar em nossas diferenças, mas isso não quer dizer que é unidade. A unidade, ela não acontece de fora para dentro. A unidade, ela acontece de dentro para fora. Quando eu começo a analisar a oração de Jesus, quando eu analiso cada palavra que ele fala, é interessante você pensar de que, você já deve ter ouvido, você que é mais velho já deve ter ouvido, que as palavras mais importantes, as frases mais profundas de uma pessoa são à beira-morte, ou à beira da morte. Você já ouviu dizer isso? A pessoa estava à beira da morte e ela falou coisas que marcaram a vida. Agora, faça a conta comigo. A pessoa mais importante do universo, chamada Jesus Cristo de Nazaré, nos seus últimos momentos de vida, ele resolve fazer uma oração. A pessoa mais importante, falando das coisas mais importantes. O que será que esse homem falaria? E ele faz uma oração, pedindo ao Pai, não somente por aqueles que estavam ao redor dele, não somente por aqueles discípulos que estavam ao redor dele, mas aqueles que haveriam de vir. Outros discípulos, como você e eu, que estamos aqui. Para que todos, não eram alguns, não eram 95%, não era 50%, não era 20%. Jesus fala assim: eu oro, Pai, para que todos
sejam um. Você crê que essa oração de Jesus ela foi atendida? Jesus pediu isso ao Pai. Você crê que a oração de Jesus foi atendida? Amém. Eu também creio. E eu acredito, querido, que isso foi despendido. Isso foi derramado. Isso foi concedido. Se Jesus pediu, aconteceu. Agora, olha só comigo. A unidade, querido, ela não é um ajuntamento de pessoas religiosas em um espaço. Isso não é unidade. Unidade não é um ajuntamento de várias pessoas religiosas em um espaço. Isso se chama ecumenismo. Você já viu um culto ecumênico? São várias religiões, são várias pessoas, várias ideologias, várias filosofias que se ajuntam em um mesmo lugar. Cada um cultua o seu Deus da sua forma. Não era isso que Jesus estava orando. Não era para isso que Jesus estava orando. Jesus não estava orando para que pessoas viessem ao mesmo lugar e cada um adorasse a Deus da sua forma. Não era isso. Jesus ele estava pedindo o quê? Jesus orou por unidade no Espírito. Não era uma unidade externa. Sabe, não era um aglomerado de pessoas. Ele não estava orando por um aglomerado de pessoas. Quando você faz algumas viagens missionárias, ou você faz viagens que você sai do país, eu posso dizer com experiência, porque eu já fui para o Paraguai. Tem uma vasta experiência. Você encontra pessoas em outros países que você se identifica no espírito. Quem que consegue me entender? Eu me identifico com aquela pessoa no espírito. Não é algo da carne, não é algo de conveniências de momento, é uma unidade no Espírito. Jesus ele orou por união de corações. Era essa a unidade que Jesus estava orando. Jesus estava orando por laços de propósito. Eu uni o meu propósito ao teu propósito. E nós dois, ou nós todos, unindo os nossos propósitos, serviram a um propósito maior, de juntos demonstrarmos que Jesus veio ao mundo. Jesus ele ora por almas servis ao projeto dele. Isso é orar por unidade. Quem aqui está me entendendo? Bem? Unidade só Deus pode gerar. Só Deus, querido. Vou dizer de novo. Unidade só Deus pode gerar. Eu lembro, eu conheci Jesus em 93. Ai meu Deus, tem alguém aqui que não nasceu em 93. Estou ficando velho já. Eu tive meu primeiro contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, em 93. E ali eu conheci sobre perdão, sobre amor, eu comecei a me apaixonar e entender as coisas da fé. Comecei a liberar perdão para um monte de gente que, numa família desestruturada, e eu tinha muita mágoa de muita gente. E por 2 anos eu fui sendo ministrado ali. E eu via Jesus através da vida daqueles líderes que me ensinavam naquela igreja. Até que um dia deu uma confusão. E aqueles líderes se dividiram, foram para outras igrejas. E aquele povo se diluiu, foi embora. E eu, com 14 anos, me senti órfão. Cadê as pessoas que me ensinavam? E nisso eu descambei, fui viver uma vida longe, distante dos caminhos de Deus, mas sempre com aquela marca. Era tão bom aquele lugar, era tão gostoso as coisas que eu aprendia, era tão maravilhoso as coisas que eu vivia quando eu obedecia a palavra, e isso nunca saiu do meu coração. Eu tinha outros contatos com igreja, outros contatos com grupos, eu tinha outros contatos, mas eu não me firmava. Até que um dia, quando ainda dava aula de jiu-jitsu, um dos alunos meu, do jiu-jitsu, ele unido com um grupo de pessoas, eu vi ele unido com aquele grupo de pessoas, e eles demonstraram Jesus para mim na união deles. Se você passar um scanner na sua vida, se você passar aí, tirar na memória aí da tua caminhada, você vai lembrar que
de alguma forma ou de outra, você veio para Cristo porque você viu na unidade de pessoas uma luz. E essa luz se chama Jesus. Foi ou não foi? Assim que aconteceu com você. Você viu pessoas se alegrando, pessoas se animando, pessoas com um propósito unidas para fazer Jesus conhecido. Olha só, querido, se unidade só Deus pode gerar. Se unidade fosse algo simples, que com uma reunião se resolve, Jesus ele não teria colocado esse tema em pauta na sua última oração na terra. Ele ia orar sobre qualquer outra coisa que fosse mais complexa. Mas unidade não é uma coisa tão simples assim. Ela é uma coisa complexa. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma coisa simples. Olha só que paradoxo. Por quê? A unidade, eu não consigo forçar a unidade, porém a unidade está. Porque Deus concedeu essa unidade. Então eu não posso orar a Deus a mesma oração que Jesus fez. Pai, nos dê unidade. Já deu, já foi dado. O que está acontecendo? Olha só, se apenas Deus Pai gera unidade, o que cabe a nós? O que cabe a nós? O que cabe a nós? O que? Cabe a nós manutenir, administrar, gerir essa unidade que já nos foi concedida. Posso ouvir um amém? Gente, vocês estão meio sonolentos assim. Eu estou falando muito devagar? Está tudo bem? Olha só, querido. Existia uma igreja. Essa igreja, na Bíblia, era exemplo de sua geração. Não havia igual ela em muitos aspectos. Essa igreja, ela foi elogiada pelo apóstolo Paulo e por muitos historiadores contemporâneos a Paulo e muitos outros historiadores que vieram depois. Essa igreja, ela foi muito elogiada pelo seu serviço, ela foi elogiada pelas suas contribuições generosas e missionárias a Paulo. Essa igreja, ela era como se fosse a coroa da alegria de Paulo. Mas, por algum deslize, em alguma fase do caminho, essa igreja, ela tropeçou na falta de unidade. E isso chegou aos ouvidos de Paulo, que estava dentro de uma prisão. E Paulo resolve escrever uma carta a essa igreja que estava sendo tocada na sua unidade. Essa igreja, como eu falei, ela ficou conhecida pelo serviço, pela generosidade de contribuições, mas nesse trecho do caminho ela se perdeu. O apóstolo Paulo, ao identificar o problema, envia uma carta exortando os cristãos dessa igreja. Uma exortação, ou em sua exortação, ele alerta e ensina o que fazer para que a igreja não seja uma instituição ativista, que não contempla as relações na sua comunhão. Então, olha só que coisa, querido. Quando a gente começa a olhar para a igreja de Filipos, que é a carta de Paulo que nós vamos ler, coloca lá para mim, Jean, Filipenses 2, a partir do verso 1. Está ali. A gente percebe na carta toda que era uma igreja que era muito ativa. Era uma igreja que fazia os seus serviços. E que tinha muitas mulheres mais velhas que faziam serviço lá. Tem Evódia e Evóquia. Ó, que nome bonito você pôr da sua filha, né? Nomes bíblicos, né? Estou brincando. Eles tiveram uma ideia ali, não faça isso. Mas essas duas mulheres, você percebe de que elas tinham uma contenda entre elas. Se a Evódia fosse fazer um serviço, a Evóquia não fazia. Se a Evóquia fosse fazer um serviço, a Evódia não fazia. Então, se ela for, eu não vou. E as duas eram da mesma igreja. Existia unidade ali? Não. Então, unidade, querido, não é o meu serviço. Deus nunca quis servos.
Antes disso, Deus quer filhos. Agora, você imagina, numa família cristã, 2 irmãos que não se conversam? Você imagina isso? Isso é aceitável dentro de uma mentalidade cristã? São 2 irmãos, mas eles não conversam. Eu vou naquela casa porque tem que ir. Será que era isso que Jesus estava orando? Era por isso que Jesus estava orando? Não, não era, querido. Não era isso. Olha só. Agora Paulo ele começa a falar aí sobre... Ele fala sobre 4 fundamentos, querido. Antes dele fazer a sua exortação a essa igreja, ele esclarece um ensinamento para deixar claro para aquelas pessoas o que eles já deveriam saber, para depois ele exortar. E exortar é o quê? Colocar para baixo? Não. Exortar é sustentar, colocar para cima. Fazer com que a pessoa caminhe de forma melhor, né? Então ele fala assim, ó: se por estarmos em Cristo, é como se ele falasse, se de fato estamos em Cristo, nós temos motivações. Motivações de caminhar unidos, de caminhar pensando a mesma coisa, né? Ele fala assim, essa é a primeira. Se por estarmos em Cristo, temos alguma motivação. A segunda, alguma exortação de amor. A terceira, alguma comunhão no Espírito. A quarta, alguma profunda afeição e compaixão. 4 fundamentos, 4 alicerces que Paulo estabeleceu e fundamentou para aquilo que ele iria falar sobre unidade. Uma igreja tão relevante, uma igreja que fazia tanta diferença, foi tocada na sua unidade. Paulo, de dentro da prisão, ele fica sabendo disso, e de dentro da prisão, ele continua dizendo isso aqui, ó, Filipenses 2:2. Vamos ler até o 4. Complete a minha alegria. Como assim completar a sua alegria, Paulo? Você está preso. Não, mas dentro da minha prisão, a única alegria que eu tenho é de ver vocês, igreja, unidos. Olha lá. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Se vocês fizerem isso, vocês vão me deixar muito feliz. Verso 3. Como que eu vou fazer isso, Paulo? Como que eu vou ter o mesmo modo de pensar? Não é algo a se perguntar? Queridos, quantas pessoas nós estamos aqui? Quantas pessoas nós estamos aqui? Nós estamos em 90 pessoas. Fala para mim, como é que nós vamos pensar todo mundo a mesma coisa? Diz para mim. Paulo estava pedindo isso para a igreja. Imagine que nós estamos recebendo essa carta de Paulo. Nós estamos recebendo a carta dele. Pastor, o que nós fazemos? Paulo está falando que é para nós pensar a mesma coisa. Como é que nós vamos pensar a mesma coisa? Hein, pastor? Como é que nós vamos pensar a mesma coisa? Pastor, como é que nós vamos pensar a mesma coisa? Como é que nós vamos pensar a mesma coisa? Aí agora ele dá uma pequena receita. Ele fala lá, nada faça por ambição egoísta. Opa! Agora começou a dar uma clareada. Como é que eu faço para pensar todo mundo a mesma coisa? Se todo mundo absorver isso. Ninguém aqui vai fazer nada por ambição egoísta. Nada para massagear o próprio ego. Pronto. A primeira fase, bacana. A próxima. Ou por vaidade. Ninguém pensa em vaidade. O que é vaidade? Vaidade é você entrar na luz lá da ribalta, dos holofotes. Eu quero aparecer. Não, se todo mundo não pensar dessa forma, pastor, estamos aqui para servir, para ajudar, o que for preciso, nós estamos aí. Querido, o negócio flui. Flui ou não flui? Flui. Imagina uma pessoa lá no teu trabalho. A pessoa fala, estou aqui para te ajudar, para somar, para multiplicar, eu estou aqui para ajudar. Fica mais fácil ou não? Ou é mais fácil uma pessoa que fala assim, eu já sei tudo que tem que fazer, já trabalhei vários anos com isso, joga na minha mão, vou fazer do meu jeito. Aí você fala, não, é do meu jeito. Não. Aí que causa o choque de unidade. Então quando a pessoa ela vem para servir, ela não faz nada por ambição egoísta e nem por vaidade. Mas como que ela faz?
mas humildemente considera os outros superiores a si mesmo. Olha só que bacana a receita de Paulo. Como que eu faço para viver em unidade? Primeiro, eu não faço nada por ambição egoísta e nem por vaidade. Eu preciso morrer para esse tipo de coisa. Não faço nada para mim mesmo e nem por vaidade, mas por humildade. O que é humildade? Definir essa palavra, às vezes a gente precisava pegar uma enciclopédia. Mas assim, de uma forma bem simples, humildade não é pensar menos de mim. Preste atenção nisso, que é um jogo de palavras. Mas se você entender, você vai ficar bem esclarecido. Humildade não é pensar menos de mim. Eu sou um coitadinho, tadinho de mim. Eu sou o menor de todos. Eu não consigo. Não, tem tanta gente que é melhor que eu. Não, isso não é humildade, querido. Isso não é humildade. Isso é autocomiseração. O que é humildade? Humildade é pensar menos em si. Eu penso menos em mim, para pensar mais nos outros. E ele continua falando: não faça nada por ambição egoísta nem por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmo. A quem eu considero superiores? Quem são superiores a mim? Quem eu considero. Preste atenção, não é todos que são, querido. A Bíblia pede para que nós consideremos os outros superiores a mim mesmo. Mas quem eu considero superior a mim? Quem são superiores a mim? Desculpe a pergunta errada. Quem são superiores a mim? Quem eu considero. Só vai ser superior a mim quem eu considerar. Se eu não considerar, querido, pode vir o pastor Pio Carvalho aqui, pode vir o pastor Arno, pode vir o pastor que quiser, o pastor Getúlio. Pense aí no nome de pastores renomados. Pastor Luiz Hermínio, o pastor, o irmão do pastor Luiz Hermínio, Ulisses. Se eu não considerá-lo superior a mim, ele não será. Então, querido, dentro do coração humano existe um dispositivo que precisa ser quebrado, que muitas vezes eu não considero as pessoas superiores a mim, e isso traz desunião, isso afeta a unidade dos lugares, Sempre quando eu olho aqui, eu bato o olho no Clóvis, eu lembro lá da pizzaria dele, e eu consigo enxergar essa palavra sendo construída perfeitamente em um ambiente de trabalho. Se os funcionários não consideram a gerentes superiores a eles, o que acontece? Briga, contenda, desavença. As coisas não fluem. Então eu preciso considerar as pessoas superiores a mim, principalmente se elas tiverem uma função, se elas tiverem um cargo. Ela é superior a mim. Não é verdade? Vocês estão me olhando com uma cara de boi que viu porteira nova? Sabe quando a orelha vira para lá, outra orelha vira para cá? Eu estou se fazendo entendido? Olha só. Deixa eu ler o verso 4 ali, Jean. Então eu considero os outros superiores a mim. E aí ele continua dizendo assim: cada um cuide não somente dos seus interesses. Uma coisa bacana de entender aqui, que Paulo está falando assim que não é que você tem que abandonar todas as tuas coisas e perder o interesse pelas coisas suas. Não, cada um cuide não somente dos seus interesses. Então a minha vida não é para ser vivida só para mim mesmo. Eu preciso cuidar dos interesses de outras pessoas. Eu preciso ter isso como um princípio dentro do meu coração, mas também dos interesses dos outros. Então eu preciso ter esse princípio. Eu cuido bem das minhas coisas, eu cuido bem dos meus interesses, mas existe um espaço de valores dentro do meu coração, onde eu separo para cuidar das coisas dos outros. Posso ouvir um amém? Então eu separo um espaço para servir na igreja. Eu separo um espaço dentro do meu trabalho. Querido, pega isso com carinho no teu coração. No teu trabalho, você cuida dos seus interesses no teu trabalho, mas separe um espaço no teu coração para você servir outras pessoas. Isso é bom, é agradável a Deus e vai te fazer bem.
Daqui a pouco eu vou pedir para vocês levantar para fazer uma ginástica laboral. Não cuide só das suas coisas. Na sua família. Minha parte é essa, né? Eu já lavei a louça, Ju. Não vem me pedir para varrer a casa, não. Não. Separe um espaço. As famílias começam a se cutucar. Quando a mulher vem passar a roupa do marido. Não, estou brincando, não vou ficar dando exemplo assim. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas tenta aplicar isso. Peça a ajuda do Espírito Santo. Como é que eu consigo aplicar isso nas mais variadas áreas da minha vida? Na minha área financeira, eu não cuido só do meu interesse, mas eu separo uma parte para servir o interesse de outras pessoas. Queridos, deixa eu te dar uma dica. Você não vai morrer de fome, se você separar uma pequena fração do teu salário e comprar uma cesta básica e entregar para alguém. Eu não estou dizendo nem para você trazer na igreja. Isso vai te fazer bem. Amém? Coloque em prática essa ideia. Não deixa ela, que bacana, não. Eu já fiz isso com a Ju algumas vezes, da gente sair e comprar só guloseimas e entregar para uma mãe que só tinha uma filha. Ela nem é da igreja. Queridos, que satisfação. Que satisfação. A pessoa fica super feliz, mas ali você entende aquele princípio: melhor é dar do que receber. E é de fato verdade, a palavra de Deus é verdade. Então eu quero falar sobre o versículo 1, que fala ali sobre 4 fundamentos. Ele fala ali no verso 1: portanto, se há alguma exortação, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entrañáveis afetos e compaixões. E ele continua o verso 2. Então ele fala sobre 4 coisas: conforto em Cristo, ele fala sobre consolação de amor, ele fala sobre comunhão no Espírito. Preste atenção, querido, que esses 3 falam sobre a Trindade. O último vai falar da nossa humanidade. A primeira fala sobre Cristo. A segunda fala de consolação de amor. Quando você pegar essa palavra amor, você vai ver que é a ágape. É o amor de Deus. Se há alguma consolação de amor. O terceiro é a comunhão no Espírito. Então aqui está falando do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Para eu viver uma vida de unidade, eu preciso viver com esse tripé intacto. Eu preciso viver uma vida de conforto em Cristo, de encorajamento em Cristo. Quer ver uma coisa? Ele nos anima e nos motiva a ter comunhão com os nossos irmãos. Jesus, ele faz isso, não faz? Ele fala que o muro de separação que existia entre nós e Deus, entre nós e o povo judeu, que nós somos os gentios, ele está falando para os judeus. Agora não existe mais esse muro. Agora toda a inimizade ela foi detonada, ela acabou em Cristo Jesus. A cruz veio e derrubou esse muro de separação que causava inimizade entre as pessoas. Então eu preciso entender esse princípio. Eu não vivo em inimizade com ninguém. Se eu sou cristão, esse é um valor máximo para mim. Pastor, o que o senhor está falando? Mas a pessoa, ela me ofendeu, ela me agrediu. Ela pegou as malas dela e ela foi embora, pastor. Mas você, qual era o teu coração? Porque não importa o que os outros façam para você, importa o que você faz com o que as pessoas fizeram para você. Lembra do versículo da semana passada? Se o teu patrão se irar contra você, não saia do seu lugar, não perca a sua posição. Na sua tranquilidade, você evita grandes erros. Então quer dizer que se o meu patrão gritou comigo, se irou comigo, e eu não saio da minha posição, eu tenho tranquilidade, eu evito um grande erro. O meu patrão podia ter até errado. Mas se eu reajo em cima de uma situação dessa, quer dizer que a Bíblia está dizendo que o meu erro é grande erro. É isso mesmo. Então, é na tranquilidade que eu não cometo grandes erros. Então, o muro de separação ele foi derrubado.
eu não posso estar desunido de alguém que está em Cristo também. Oi. Eu não posso estar desunido de uma pessoa que também está em Cristo. Imagina aqui a Cat, eu tenho uma desavença com ela, não vou mais conversar com a Cat. Ei, isso é coisa do mundo. No mundo que se pensava assim, o texto base do nosso ano é: não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. Para quê? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No mundo nós discutíamos, nós brigávamos e nós virávamos a cara e falava: nunca mais converso com você. Agora não, querido. Oi, agora não. Agora não. Pastor, mas e se a pessoa ela brigou comigo, ela falou comigo e ela virou as costas e falou assim: nunca mais converso com você, e foi embora? Uma atitude dela, mas o teu coração era como? Eu não queria que isso acontecesse. Eu queria permanecer junto. Esse é o coração cristão, querido. Quem está me entendendo? Eu quero permanecer com você, não importa os seus erros, não importa as suas falhas, não importa a sua conduta, não importa o teu jeito de falar, não importa o teu jeito de vestir, não importa. Eu quero continuar andando com você. Olha só. Então, como uma pessoa do mundo, ela faz para encerrar os seus vínculos de amizade com alguém? Pelos erros, pelos equívocos, não é assim? Eu tenho um relacionamento aqui de amizade com o Diogo, ele errou comigo. Errou uma, errou duas, errou três. Ah, quer saber? Deu, né? Então agora eu encerro meus vínculos com o Diogo. Por quê? Porque ele errou comigo. Certa vez, Pedrão, crente, barbaridade, né? Chegou para Jesus e falou assim: Senhor, fulaninho errou comigo. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ah, pensa no cara crente que sou. Jesus falou: 7? Só 7? Coloca 70 vezes 7 no dia. Eu preciso viver em perdão. Lembro de uma frase do pastor Pio, que ele falava assim: o peixe nada porque é, o cachorro late porque ele é, o cristão perdoa porque ele é cristão. Ele anda em perdão. Ah, pastor, isso parece falsidade. Princípio cristão. Amém? Princípio cristão, querido. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu não guardo mágoa de ninguém. Você pode falar isso, querido? Eu não guardo mágoa de ninguém. Amém? Que isso seja uma verdade no teu coração, querido. Viva livre, viva leve, solto pela face da terra, sem aprisionar pessoas no teu coração. Você não precisa disso. Você é um cristão amado de Deus. E Deus, Ele despendeu todo o perdão, todo o amor dEle sobre a minha e sobre a sua vida. Agora, esse amor, esse perdão que foi despendido, foi derramado sobre a minha vida, ele transborda da minha vida e toca as pessoas. Sabe por quê, querido, que isso deve acontecer? Porque eu sou o maior de todos os pecadores. Eu era a pessoa mais falha da face da terra, quem sabe ainda até continue sendo. Mas Deus, Ele não deixa de me amar por causa das minhas falhas e dos meus erros. Você pode dizer isso? Deus não deixa de me amar por causa das minhas falhas e dos meus erros. Queridos, você e eu estamos em um processo. Estamos em um processo. Às vezes nós somos tão duros nas nossas palavras. Se o Fábio errar comigo 2, 3 vezes, acabou a amizade. Isso é uma determinação, é um padrão que eu estou estabelecendo até para mim mesmo. Porque se eu falhar uma, se eu falhar 2, se eu falhar 3, eu não consigo me perdoar. Porque eu estabeleci um padrão. Romanos 8:1, Paulo diz assim: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
Nenhuma acusação há. Agora, se eu estabeleço, preste atenção nisso, se eu estabeleço um número para eu te perdoar, esse número vai valer para mim também. Então a Tânia, ela só pode errar 2 vezes comigo. 2 vezes comigo, acabou. Comigo falhou, acabou. Já ouviu essa história? Com cristão não tem isso. Falhou, acabou. Não, a pessoa vai errar 1, vai falhar 2, 3, 10 vezes. 20 vezes, 30 vezes. E aí? O que eu estabelecer para ela, na medida com que eu medir, eu serei o quê? Se eu estabelecer para a Tânia 30 vezes de perdão, esse vai ser os 30 vezes para mim também. E se eu falhar 27, 28, 29, a hora que eu falhar 30, eu mesmo não me perdoo mais. Eu vi isso na prática, eu vejo isso na prática acontecendo. Às vezes com pastores que são muito duros. Eles pregam de forma muito dura, mas quando acontece com eles, porque são humanos, são passíveis de erro. Aí quando acontece com eles, eles mesmos não conseguem se perdoar. A ministração do amor de Deus não consegue alcançar o coração dessa pessoa, porque ela mesma estabeleceu um padrão de perdão. E esse padrão de perdão não alcança mais a vida dela. Então, eu e você, que somos cristãos, e que vivemos e procuramos viver em unidade, nós vivemos em perdão. Vivemos em perdão. Então os erros, os equívocos, as falhas, as diferenças, essas coisas no mundo é que fazem a separação das nossas relações. É isso que pulveriza as nossas relações. Mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Excluir uma pessoa da minha lista relacional por causa dos erros e das faltas é correto para uma pessoa salva pela graça? Eu fui salvo pela graça, querido. Pela graça. Agora o pastor Silvio falou comigo. É correto eu excluir o pastor Silvio da minha lista de relacionamento porque ele falhou comigo? Se eu estabeleço esse padrão, da medida com que eu medir, eu serei? Como é que vai ficar aqui daí? Diz para mim, querido. Como é que vai ficar aqui daí? Entre eu e Deus. Abra comigo ali a sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. E eu acho que eu vou só até aqui. Outro dia eu continuo essa palavra. Então, queria que você despendesse e prestasse a tua atenção agora, querido. Não perca o fio da meada agora. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo de mim e de você. Portanto, se alguém está em Cristo, preste atenção. Existe uma condicional. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, aquela oração sacerdotal de Jesus vai alcançar essa pessoa. Ela vai ser com todos os outros que Jesus orou. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, os modelos de excluir pessoas da minha lista de relacionamento, elas estão fora, elas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Olha lá, as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Para aí. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova. O que é novo é novo. Ele não pensa mais do jeito antigo. Ele aceita um modelo novo de pensar. Antes eu excluía pessoas por causa dos erros e das falhas dele. Agora não. Agora não tem mais exclusão. Agora eu convivo com pecadores. Esse era o apelido de Jesus, amigo de pecadores. Sabia que Jesus tinha um apelido? As pessoas apelidaram ele. Olha lá, o amigo de pecadores. Come com publicanos e com meretrizes. Ele
não tinha problema com as falhas e com os erros das pessoas, assim ele não tem problema com as minhas falhas e com meus erros, assim ele não tem problema com as suas falhas e com os seus erros. O problema que ele tem conosco, querido, é com o pecado. E o pecado, ele expurgou isso na cruz. Agora ele está tratando as nossas condutas, ele está tratando a nossa natureza. A hora que eu e você entendemos quem nós somos em Cristo, que nós somos essa nova criatura, a nova criatura não precisa viver pecando como a antiga criatura. Na natureza antiga, nós não tínhamos escolha, nós vivíamos pecando. Agora eu preciso entender que eu sou nova criatura. Eu e você somos nova criatura. Nós não precisamos mais viver pecando. Não precisamos. E ele diz assim: tudo isso provém de Deus. O que eu fiz para merecer isso? Nada, tudo isso provém de Deus. Então, querido, olha só, eu não sou pecador porque eu peco. Preste atenção nisso. Se você tiver uma caneta, anota isso na nuca da pessoa da frente, para você não esquecer. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu sou pecador, querido, porque Adão pecou. E todos são pecadores, porque Adão pecou. E todos nós viemos da descendência de Adão. Ponto final. Sem Cristo, estamos todos em pecado. Posso ouvir um amém? Sem Cristo, somos todos pecadores. Agora, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, não é mais aquela. Agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, querido, eu e você não somos santos porque nós produzimos santidade. Agora nós somos santos porque Jesus conquistou isso na cruz por nós. Você entendeu isso, querido? O que você era taxado antes como pecador, não era porque você produzia pecado. Você produzia pecado porque você tinha uma raiz de pecado, que Adão conquistou para mim e para você. E por isso nós vivíamos pecando. E aí a gente entrou numa cultura de pecado. Agora a nossa natureza foi mudada em nova criatura. Só que nós temos ainda a conduta antiga, para que a gente vá, limpando a conduta antiga. E a gente vai limpando a conduta antiga, vai limpando. Mas você acha que Jesus ele tem problema com a conduta antiga? Ele tem problema em de nós não sabermos a nossa nova natureza. Esse é o grande problema. Das pessoas não saberem a sua natureza. Se eu entendo que eu sou santo, eu vou produzir o quê? Santidade. Se eu entendo se eu consigo colocar na tua cabeça que você é um macaco, eu fico 3 anos falando na tua cabeça: você é um macaco, 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 até que você começa a acreditar que você é um macaco. O que você começa a fazer? Começa a comer banana. Começa a subir na árvore. Se eu começar a subir na árvore, eu quebro os galhos. Então qual que é a minha energia? Qual que é a minha força? Qual que é a força do Evangelho, querido? A força do Evangelho é nos convencer de que nós somos nova criatura. E essa nova criatura, pega isso, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo. E Ele nos deu uma coisa. O que Ele nos deu? Ele nos deu um ministério. Qual o ministério que Ele nos deu? Fala para mim, qual que é o ministério que Ele nos deu? O ministério da reconciliação. Eu e você, querido, por mais que ainda não conhecemos o nosso ministério específico, nós temos um ministério coletivo. E esse ministério chama o ministério da reconciliação. Verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Quem que Deus estava reconciliando? O mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. O quê? Não, para lá. Deus não leva em conta o pecado? Ah, não. Rasga essa folha da Bíblia. Você está falando? Eu não estou falando nada. Eu não estou falando nada. Eu só estou lendo a Bíblia. Você quer ficar bravo com a Bíblia. Olha lá.
que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não estava reconciliando os crentes. Aleluia, querido. Deus estava reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou essa mensagem. Oi. Ah não, vocês não estão pegando. Vocês estão dormindo. Presta atenção. Deus não levou em conta as minhas falhas, os meus pecados. Ele não imputou sobre mim as minhas faltas. Ele não imputou as faltas e os pecados dele. E reconciliou o Catuí com Deus. Eu e o Catuí. Dois trastes. Valia uma codorna. E aí ele diz assim: e ele nos comissionou. Ele nos comissionou a fazer a mesma coisa. Esse ministério de reconciliação, de não imputar os erros, as falhas das pessoas. Queridos, vocês estão pegando isso de verdade? Deixa eu andar por aqui para vocês acordar. Qual que é o nosso papel, querido? De não imputar as falhas e os pecados das pessoas. Só que vai passando o dia, vai entrando o dia, e nós começamos a colocar um padrão. Se o Neuri falhar comigo, é uma vez. Quem que disse? Pastor, você está falando que eu posso errar 1000 vezes com você? Queridos, eu sou obrigado a te perdoar. O tratamento entre Deus e você é com você e Deus. O meu papel com você que falha comigo é te perdoar e caminhar com você. Eu tenho firmado dentro do meu coração, eu não desisto das pessoas. Se as pessoas não querem mais andar comigo, eu não posso fazer nada, porque eu não posso aprisionar o Neuri. Não, você não vai sair, você vai ficar aqui comigo. Não, Deus não fez isso comigo. Deus não fez isso conosco. Olha só, presta atenção no texto. Deus estava reconciliando consigo quem? Responde. O mundo. Ele fez isso ou não? Quem que não usufrui disso? Quem não sabe e quem nega. Não é verdade? Quem sabe e nega. Então só existe duas pessoas que não usufruem disso aí. Quem ainda não sabe, Jesus morreu por você, Ele não imputa suas falhas, os seus pecados, Ele quer restaurar o relacionamento com você. Agora a pessoa sabe, ela fala, não quero. O que Jesus faz? Ele vai atrás da pessoa, ele acorrenta a pessoa, ele amarra a pessoa, joga ele para dentro de uma cela e fala, você vai viver comigo. Não. Da mesma forma, eu e você devemos pensar. Eu quero andar com todos os tipos de pessoas do mundo. Posso escandalizar? Fala ou não falo? Fala ou não falo? Fala ou não fala? Um dia me perguntaram assim, pastor, qual que é o teu sonho assim, de quando você estiver no caixão? Você pudesse ouvir o que as pessoas estão falando. Eu falei assim, o meu sonho é que lá tivesse pai de santo, que lá tivesse pessoas do terreiro de Umbanda, Candomblé, tivesse padres, lá tivesse pessoas espíritas, tivesse prostitutas, tivesse lésbicas, tivessem crentes, tivesse todo tipo de gente, e que as pessoas falassem assim, Ele não imputava sobre nós as nossas falhas e os nossos pecados, Ele caminhava junto com a gente, sem imputar as nossas falhas. Ele sempre queria nos melhorar e sempre queria nos ajudar naquilo que era possível, mas Ele nunca apontava o dedo para nós. Às vezes, querido, eu quero confessar que eu escorrego desse meu propósito, mas logo que eu entro na presença de Deus, logo que eu vou para os altares do Senhor, Ele já me lembra, ei, eu te dei um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Por que você está apontando o dedo para os outros? Olha para você. Queridos, fala sério. Quando a gente vai para o espelho e
que a gente olha e enxerga coisas que só nós sabemos. Será que nós, de fato, merecíamos o perdão de Deus? Por aquilo que nós pensamos. Para encerrar, só para vocês terem uma ideia daquilo que nós pensamos. Um dia eu levei o meu carro para pintar lá no Toninho. O Toninho passou uma semana com o carro para pintar. Eu cheguei em casa, parei o carro, os 2 cachorros de alegria. Fazia uma semana que não vi o carro. Vieram os 2 cachorros e pularam na porta do carro. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Nossa, me deu uma alegria assim. Falei, aleluia, glória a Deus. Entrei no mistério ali, comecei a falar em língua. Soltei uma rajada de glória dentro daquele carro. Queridos, Deus é perfeito, sabe por quê? Ele fez os cachorros correrem mais rápido do que o ser humano. Porque se eu pegasse aqueles cachorros... E queridos, eu não ia fazer carinho nos cachorros, não. Eu fiquei muito chateado, muito triste com as minhas ações. E eu corri atrás para pegar, eu queria pegar. E eu comecei a bolar o que eu ia fazer. Eu falei assim, eu vou matar o pingo. E eu vou enterrar ele no quintal lá no fundo, ninguém vai ver. A estrela, como não é minha, eu vou jogar ela em cima do telhado. E aí, eu entrava em curto-circuito e falava assim, não posso fazer isso, eu sou cristão. Aí de repente eu me pegava pensando de novo com raiva. Eu vou fincar uma estaca no coração do pingo. Eu falava, meu Deus, olha o que eu estou pensando. Aí eu saí para caminhar, fui caminhar lá em volta do estádio. Eu ficava andando em volta do estádio pensando como é que eu ia fazer para matar os cachorros. Eu falava, meu Deus, não pode pensar essas coisas. Mas ficava vindo a seta e eu ficava pensando como é que eu ia matar. Eu falava, meu Deus do céu, gente. Olha o tipo do pastor. Assassino de cãezinhos. Estão vivos, tá? Não aconteceu. Mas a gente não pode ficar alimentando a mente da gente nessas coisas. Até para os cachorros nós fomos chamados do Ministério da Reconciliação. Fica de pé, querido, para a gente encerrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só. O encorajamento, querido, essa primeira coluna, o encorajamento em Cristo, a unidade, está em exercer o ministério a nós imputado, o ministério da reconciliação. A Bíblia diz, querido, em Mateus 5, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Quando você vê uma situação de guerra, uma situação de conflito, dentro de uma casa de um amigo, dentro de um trabalho, como que você age? Como um pacificador? Ou como um atenuador da tensão? Não, nós agimos como pacificadores. Porque isso faz parte do ministério da reconciliação. Do ministério que a nós foi imputado. Quem está me entendendo? Só que, querido, quem é a pessoa que te magoou? Quem é a pessoa que te feriu? Quem é a pessoa que não atingiu as expectativas que você tinha sobre ela? E que precisa ser reconciliado? Pastor, um amigo meu me ligou lá de Santo Antônio da Platina e falou assim, Fábio, lembra do Tato? Lembro. Você lembra que a gente ficou quase 12 anos sem conversar? Lembro sim. Eu fui lá pedir perdão para ele, eu falei assim, glória a Deus, meu irmão, que coisa mais corajosa. Só que eu fui lá e ele virou as costas para mim. Falei, você está brincando? Sim. Falei assim, mas Marcos, o nome dele, meu amigo. Falei, Marcos, você fez a sua parte, meu irmão. Fica tranquilo. Sabe, eu sei que isso chateia demais, porque você queria ver o êxito total, a reconciliação completa. Mas guarda o teu coração. A Bíblia diz assim, querido, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Querido, se eu não guardo o meu coração de quem me feriu, se eu não guardo o meu coração
de quem me magoou, de quem me chateou, de quem me frustrou, eu fico sem saída, porque eu não guardei o coração. Então, deixa eu te fazer uma exortação com amor e carinho. Quem foi a pessoa que te magoou? Quem foi a pessoa que te chateou? Eu quero te relembrar, querido. O ministério da reconciliação, ele foi imputado sobre a nova criatura. E essa nova criatura é você e eu. Amém? Então nós vivemos em perdão. Vivemos em perdão. Amém?